Vou começar. Olá pessoal, é um prazer anunciar mais um novo coloquinho. Antes de apresentar o Odisseu, eu gostaria de lembrar que a gente tem a lista de presença. Na lista de presença, se você quiser receber um certificado de ACC, é só marcar na coluna lateral esquerda, ok? O Dirceu foi um aluno do nosso instituto e está fazendo mestrado no IRD e hoje ele vai apresentar um pouco sobre impressão 3D e como isso aparece em física médica, como pode ser uma ferramenta. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, boa tarde, né? Uma hora da tarde. Eu montei a apresentação, ela está conversando com a Larissa agora há pouco, ela é uma apresentação que o começo dela é bastante positivo, no final a gente dá uma olhada sobre o que o Laboratório de Física das Radiações Gama e X aqui do IF da UFRJ vem trabalhando, mas o começo é muito mais informativo do que científico. Mas vamos lá. A gente vai mostrar a impressão 3D como uma ferramenta, não só para física médica na verdade, mas a nossa aplicação principal hoje é uma vertente criada para a interação da radiação com esse tipo de material, com matéria-prima utilizada em impressão 3D. Então, acabou se tornando uma ferramenta de física médica que vem crescendo ao longo dos anos, vem crescendo a um ritmo, na verdade, até acelerado. Bom, vamos fazer igual a Globo e pegar uma reportagem, pegar só os pedaços que nos interessam e ignorar o resto, né? Então, se liga nisso aqui. Essa é uma reportagem de 31 de janeiro de 2019, ou seja, bastante atual, falando sobre impressão 3D e a perspectiva para os próximos anos. A construção da impressão 3D, a impressão 3D existe há quase 30 anos e nos últimos anos, com grande tecnologia computacional, capacidade de modelagem, a gente acabou crescendo bastante. E aí chama a atenção isso não só na física médica, mas em engenharia, arquitetura, o princípio de prototipagem rápida dá um up na coisa. A gente tem, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, que 49% das empresas brasileiras vão investir nesse tipo de tecnologia até 2022. E um dado que eu achei muito interessante foi que alguns entusiastas da NASA conseguiram desenvolver um projeto, pagou algo em torno de $125 mil, para desenvolver uma impressora capaz de imprimir comida para os astronautas. Na verdade, a gente já passa a impressão de alimentos, já tem, agora no começo do ano teve uma impressão de um órgão humano. Então a coisa vai crescendo bastante e vai ganhando proporções já, eu diria, quase sem controle. Bom, as projeções para o ano, na verdade as projeções para até 2022, então que 41% das empresas devem investir nesse tipo de tecnologia. Nós já temos algumas empresas aqui no Rio de Janeiro especializadas em impressão 3D. O SESI tem um laboratório gigantesco baseado em impressão 3D, vários tipos de tecnologia, gente especializada dedicada a isso. Então, continua crescendo. No Brasil, especificamente, o percentual sobe para quase 49%. E os setores que mais vão investir nisso, a aeroespacial e logística, na verdade, é um setor que vem construindo isso já desde a origem. Esse setor trabalha com prototipagem, com modelos em escala, usa a impressão 3D já há algum tempo. Quando ela se tornou financeiramente viável para áreas com menor aporte financeiro, a tecnologia ganhou bastante poder. A química e biotecnologia, ela criou muito nos últimos anos na área de interação das moléculas, do material usado como matéria-prima, com moléculas biológicas, como tem um artigo interessante até que fala sobre a utilização de impressão 3D para construção de cápsula de medicamento.
um material biodegradável que você constrói através de impressão 3D, coloca o medicamento, quando entra no corpo ele se degrada. Isso tudo ainda usando impressão 3D, é um negócio que vai crescendo. Óleo e gás, prototipagem, energia, prototipagem principalmente. Saúde, que a física médica está mais ou menos nessa área. Mineração também vem investindo. Cerca de 50% de investimento na área de saúde, nesse tipo de tecnologia, representa um investimento massivo em comparação a outras áreas. Bom, tá. Essa é a perspectiva da impressão 3D hoje ao redor do mundo e um pouco no Brasil. Vamos dar uma olhada no que é impressão 3D de fato? Vamos devagar aqui. Bom, a impressão 3D ela é uma chamada também de impressão de fabricação aditiva ou prototipagem plástica, também é um nome. Esse tipo de procedimento ele faz uma construção camada por camada até finalizar um objeto que foi modelado antes, enfim. Mas um dos termos que é bastante encontrado na literatura é fabricação aditiva para impressão 3D. Só chamar a atenção para uma coisa, a tecnologia, o crescimento dessa tecnologia está sempre associado ao aumento da capacidade de processamento. O processamento de imagem é muito pesado, é muito difícil. Então, há 30 anos atrás, quando a tecnologia surgiu, esse desenvolvimento não foi tão rápido quanto a gente esperava, quanto os especialistas esperavam, mas principalmente por causa da capacidade de desenvolvimento de projeto. Você conseguia construir algumas peças geométricas, mas hoje em dia, com a capacidade de processamento de imagem que a gente tem, criou-se um leque de atuação, isso muitos chamam para física médica, criou-se uma possibilidade de criação que é grande e vem crescendo ainda mais. Como eu disse, ela foi criada lá na década de 80 por um engenheiro físico. É a primeira vez que eu ouço engenheiro físico, mas enfim. Foi criado em 1984. Ele criou, o protótipo dele era baseado numa técnica que eu vou falar um pouco mais na frente, chamada estereolitografia. E ele queria só para criar molde e acelerar a fabricação de peças plásticas. Esse cara, depois que ele criou esse sistema, ele saiu da empresa onde ele trabalhava e criou a 3D Systems, que é a maior empresa especializada em tecnologia de impressão 3D do mundo. Valendo, se não me engano, ela está entre as 20 empresas mais valiosas do mundo, na casa do bilhão. Dá uma olhada quais são os tipos de impressão. Esses que são os mais comuns, existem variações inúmeras dessas técnicas básicas, mas bora dar uma olhada nas mais comuns. O método de estereolitografia, você tem um líquido, uma resina, que ela reage à radiação ultravioleta, principalmente usada laser ultravioleta, mas existem algumas opções também. Mas essa resina ela é capaz de reagir e ela cristaliza quando o laser passa por ela. Então, o que essa tecnologia faz? Você tem uma mesa que fica na superfície, o laser vai cobrindo e à medida que esse laser passa por essa região do cristal, ele forma um sólido. E aí você vai fazendo camada por camada. Esse tipo de impressão 3D, ela apresenta uma resolução na casa do 0,01 milímetro. Então essa tecnologia, prós e contras, é uma impressão que demora bastante, mas tem uma resolução absurda. E também ela é, na verdade, para a tecnologia que a gente tem disponível hoje, ela é bastante cara ainda. Lá no laboratório nós chegamos a considerar a construção dos nossos projetos a partir desse tipo de impressão, só que 1 litro dessa resina aqui estava na casa dos 10 mil dólares, se eu não me engano. Acho que era esse o valor. Quer dizer que era um negócio bem absurdo, bem caro pra gente. Mentira, 10 mil reais. 10 mil reais. Era 1 litro desse negocinho aqui. Então, Não que esteja mais acessível. Não que esteja mais acessível, mas de 10 mil dólares para 10 mil reais é uma diferença absurda. Então, para na casa de 10 mil reais. E aí, obviamente, a gente acabou optando por outras opções de impressão.
Esse aqui é um método também que usa na verdade, ele usa uma resina líquida também e também usa uma lâmpada de ultravioleta, que é para solidificar essa resina. A principal diferença dessa é que aquela, enquanto a peça estava toda submersa no material e ia crescendo, essa aqui é o contrário. A resina é depositada e solidificada quase que imediatamente. Então, no final, a resolução é da ordem também de 0,01 milímetros, mas a tecnologia é inerentemente diferente. Esse método, que é a de deposição por fusão, ela é a mais utilizada e a financeiramente mais atrativa. Nós temos filamento essa tecnologia ela usa um filamento de um polímero que geralmente é PLA, ABS, PETG, enfim, tem um monte de polímero diferente, mas ela é um filamento plástico que é derretido dentro do extrusor e comprimido para fora. Obviamente, em contato com o ambiente, ela solidifica novamente e ele forma a peça. Mas a resolução dessa aí já está na casa de 0,1 milímetro. Então, a resolução muda um pouco e o tempo de impressão também melhora, na verdade. Você aumenta um pouco a resolução em Z, diminui a resolução em Z e o tempo de impressão melhora. Perde um pouco em qualidade de impressão, sim, mas é a mais aplicável hoje, que eu vejo o pessoal trabalhando, principalmente com essa tecnologia. No laboratório nós estamos usando principalmente PLA para a construção dos nossos projetos, a gente está usando principalmente PLA. A gente vai ver mais na frente um pouco dos projetos que a gente está fazendo lá. Esse aqui, ele é exatamente o oposto do primeiro. Ele também é um material submerso num fluido, numa resina, que pode ser, na verdade, a mesma resina da outra, só que neste caso, computador. Você está ligado ao computador? Não, apagou. Ele está com bateria? Tá. Não, vai ligar. A bateria está funcionando? A princípio tá. Você não tem uma lâmpada de computador? Não, tá ligando já. Apagou. É emoção, dá emoção. Aqui tá carregando. O seu fonte de casa tem luz no computador? Tem sim, tá ligado. Está acesa? Sim. Tá. Aparentemente tá funcionando. Agora tem que funcionar. Não, vai dar tudo certo. Oi? Pode ser que a fonte estava com mau contato também. Pode ser. Bem provável. Vou apagar isso aí. Talvez. Deixa eu ver. Você desligou? Não. Tá funcionando esse negócio aqui. É o PowerPoint. Agora foi. É o PowerPoint. Como eu disse, PowerPoint era melhor o quê? Não, o PowerPoint é bom, a bateria do computador que deu problema. O PowerPoint funciona bem. Bom, esse aqui ele usa resina também, mas nesse caso a luz, que geralmente é ultravioleta, ela vem de baixo, criando as superfícies.
A resolução dessa aí também é muito boa, na casa de 0,01 milímetro. Então você tem uma caracterização mais ou menos assim. Com resina você tem uma resolução muito maior, e com filamento a resolução cai um pouco, a resolução ISEO, a resolução da camada cai um pouco, mas nada que seja muito dramático também, dependendo da aplicação, claro. Bom, essa seção de aplicações gerais, na verdade, ela está voltada para aplicações na medicina, porque a aplicação em engenharia e arquitetura, isso já está... é a origem da impressão 3D, então eu dei mais atenção um pouco nas aplicações da medicina hoje, são artigos bastante atuais, na verdade. Esse aqui é uma impressão de um coração a partir de uma tomografia. Fizeram a segmentação tomografia, aorta, para estudar o espessamento da parede e preparar para uma cirurgia de retirada de parte desse músculo não funcional. Esse tipo de aplicação já está sendo bastante utilizada. A gente tem o Hopkins, eu esqueci o nome do hospital, John Hopkins, eu acho, que isso é uma tecnologia já segmentada. Eles usam isso nas cirurgias cardíacas dele para estudar e para se preparar tanto a equipe quanto mostrar para o paciente como é a situação anatômica real, para entender e deixar claro como vai ser a cirurgia. Isso já é uma aplicação, tecnicamente já está sedimentada, já está sendo feita. Isso aqui é uma outra preparação para a cirurgia. Isso aqui é para retirada de um câncer num rim. A estrutura cancerígena aqui, que é para preparação tanto do profissional para a cirurgia, visualização anatômica, quanto para informar o paciente como vai ser o procedimento e outras coisas. Isso aqui é a cirurgia de fato, mostrando uma semelhança entre a estrutura impressa e o órgão de fato. No ensino, é um problema conhecido que todo médico, na verdade todo mundo que faz curso, que faz graduação em áreas médicas, é necessário ter contato com partes anatômicas, com corpos. O problema é que arranjar corpo é muito complicado. A UFRJ tem uma cooperação que fornece peças anatômicas para diversas instituições, mas ainda assim não é o suficiente. Então, um colega aqui da Física Médica aqui da UFRJ que tem uma cooperação com o anatômico lá do CS para produzir, através de impressão 3D, peças anatômicas para estudo. Isso é só mais uma das aplicações. Esse aqui é um modelo impresso com resina, os dois são impressos com resina, tanto para estudar características venosas, né, características de veia, artéria, essas coisas. O coração também. O interessante é que esse tipo de impressão, ela, dependendo da tecnologia aplicada, ela já é colorida. Isso aqui não é tinta, isso aqui já é colorido por impressão de fato. Uma outra aplicação que a gente vê bastante na literatura é a construção de próteses. Umas mais complexas, outras menos complexas, umas associando a dispositivos eletrônicos para criar movimento, outras só características visual, para melhorar a característica visual, mas a impressão de próteses através de impressão 3D já é uma realidade e tem sendo aplicada em diversos lugares. As aplicações com implante já é um pouco mais novo, porque quando você fala de implantar material dentro do corpo humano, você tem a criticalidade da biocompatibilidade dos materiais. Então, uma das tecnologias que surgiu na última década, na verdade, foi a impressão de peças metálicas a partir do pó do metal. E a partir do pó do metal você vai construindo também, do mesmo modo, fatia por fatia, através desse pó você vai sedimentando e vai construindo uma peça metálica. Essa aqui é de titânio, é uma placa craniana de titânio, e aqui entra uma característica que só foi possível com a capacidade de se converter dados de tomografia computadorizada em
em objeto 3D, em objeto impresso, essa é uma aplicação direta, porque, obviamente, isso é uma placa total e completamente dedicada a um paciente, ou seja, a partir de uma tomografia eles retiraram, fizeram um molde, imprimiram e só serviu para aquele paciente. O ganho na tecnologia, essa evolução na tecnologia permitiu o uso dessa tecnologia no modo paciente específico, ou seja, dedicada a uma pessoa só, a um paciente só. Essa é muito nova. Isso aqui é de abril de 2019, que é a impressão de tecido biológico já, ou seja, a resina que eles usaram, na verdade, era um aglomerado de células que eles fizeram a impressão anatomicamente correta de um coração humano. Tudo bem que o tamanho era para um coelho, mas é um coração humano. Para mostrar a capacidade, o potencial dessa tecnologia em imprimir não só peças de reposição anatômica, mas peças de reposição fisioanatômica, ou seja, um potencial muito grande da impressão 3D para os próximos, eu diria, 20 ou 30 anos é a construção de órgãos, que resolveria o problema gigantesco que a gente tem com transplantes. Ok, são aplicações mais gerais da impressão 3D na medicina, e a gente vai passar dar uma olhada agora nas impressões, nessas aplicações para a física médica de fato, estão sempre associados à interação da radiação com esse tipo de material, que é matéria-prima de impressão 3D. Uma aplicação muito comum, na verdade, que tem visto na literatura, que é algo que tem sido estudado bastante, é a construção de homogeneizador de dose. O que seria um homogeneizador de dose, né? Dependendo do feixe, dependendo da característica da radiação, dependendo de uma série de variáveis, a deposição de dose no paciente ela não é homogênea. E em algumas situações, por exemplo essa aqui, você precisa que a dose seja depositada de forma homogênea em toda a superfície do órgão, ou certa profundidade, enfim. O objeto 3D impresso, ele permite a criação de uma superfície que vai criar atenuação suficiente para que, por exemplo, uma dose aqui num ponto qualquer seja a mesma dose independente do ângulo de radiação, ou seja, um feixe de radiação vindo daqui para cá atenua mais, chega aqui com a mesma quantidade de dose aqui. A gente chegando do outro lado com um feixe de radiação vindo para cá, a gente pode ter o mesmo efeito. Então, homogeneizadores de doses autoexplicativos, eles servem de fato para isso. Um outro nome bastante comum para esse tipo de aplicação é a construção de bolos, que é a mesma coisa, na verdade. Uma outra aplicação em braquiterapia. Na braquiterapia você usa pequenas fontes radioativas seladas em contato. Geralmente a braquiterapia é usada para aplicações muito próximas do tumor, ou seja, ou é tumor de superfície ou é um tumor intracavitário, ou seja, que é dentro de uma cavidade você precisa encostar no tumor de fato para depositar dose. O problema desse tipo de procedimento é que o procedimento de colocar a fonte lá é praticamente manual hoje, ainda é praticamente manual. Então, manter a reprodutibilidade na posição da fonte é sempre complicado. Então, tanto em situações onde a irradiação é intracavitária quanto é de superfície de pele, a reprodutibilidade da posição da fonte radioativa é determinante e, como uma das principais funções do físico médico, ter certeza que a deposição de dose está sendo de acordo com o planejado. Então, se você tiver algumas movimentações e esse tipo de prática ela tem uma deposição de dose relativamente alta, taxa de dose alta, então pequenas variações de posição podem depositar a dose em lugares que não são muito adequados ou que deveriam ter sido protegidos. Então, a
aplicação da impressão 3D para a construção desses objetos, ela também vem sendo estudada. Eu diria que essa aqui foi uma das primeiras aplicações da impressão 3D na física médica, foi a criação desses objetos. E isso tem artigo já de 2008, 2007, já tem artigo falando sobre isso especificamente. Na medicina nuclear, nós estamos interessados. Deixa eu dar um passo atrás. O que é a medicina nuclear? Enquanto na radioterapia você tem um feixe de radiação externo depositando dose no paciente, na medicina nuclear você injeta uma fonte radioativa na corrente sanguínea do paciente. O problema é que quando você injeta uma fonte radioativa no corpo do paciente, você não faz mais ideia de como aquele material vai se distribuir. Então você cria ferramentas para que aquele material radioativo seja órgão específico, ou seja, você pega um radioisótopo, liga ele a uma molécula que tem tendência a ir para um órgão, e aí você cria um radiofármaco, ou seja, um isótopo e um fármaco juntos, eles criam uma especificidade de órgão. Por exemplo, um exemplo é o MIBG. O MIBG é um radiofármaco bastante utilizado e ele se direciona para o coração, para as células do coração. E aí, quando você consegue esse direcionamento, majoritariamente aquelas moléculas vão para o coração. Porém, nem todas. Ou seja, tem muita coisa ainda que fica se distribuindo na corrente sanguínea. Isso não é um processo perfeito. E uma das áreas de estudo, na verdade, uma das áreas que vem mais crescendo na medicina nuclear é o estudo da distribuição de dose devido à injeção de radiofármaco no paciente, quando esse radiofármaco não se direciona completamente, que é quase sempre, completamente para o órgão. Ou seja, se eu for fazer um exame, injeto um material radioativo que deveria ir para o coração, beleza, 50% dele foi para o coração, os outros 50% está distribuído no corpo. Se está distribuído no corpo, está depositando radiação, está depositando dose em órgãos que não deveriam. E um estudo, que é um problema muito sério na verdade, que não tem solução ainda, é como estimar a dose nesses outros órgãos. Ou seja, você tem problemas com a distribuição desse material no corpo, você tem problemas sobre a afinidade de certas substâncias a outros órgãos, você tem problemas de aquele radiofármaco ter alguma falha de produção e aquele radiofármaco não se direcionar para o órgão específico. Então, isso tudo que a física médica tenta entender e evitar, a gente na medicina nuclear ainda tem muito o que crescer. Esse aqui é um simulador de pescoço com a tireoide, para avaliar a distribuição de dose em pacientes com doença com tumor de tireoide ou hipertireoidismo, que é o mesmo procedimento na verdade. Aqui são algumas imagens da tireoide. Nesse simulador e num simulador estabelecido, mostrando que as duas têm apresentam a mesma formação de imagem. Essa imagem aqui eu só trouxe os dados qualitativos, não os quantitativos, mas visualmente a gente já vê que eles são bastante próximos. Isso aqui já é uma aplicação possível. Temos alguns projetos lá no IRD trabalhando com algo do gênero também. E a nossa aplicação, apesar de não ser medicina nuclear, também trata desse tipo da interação da radiação com esse tipo de material. Então, a física médica vem usando bastante esse tipo de estudo, vem fazendo bastante esse tipo de estudo. Uma outra coisa que a gente vê bastante na literatura é a criação de simuladores para qualidade de imagem. Avaliar a qualidade de imagem é sempre muito complicado. Por quê? Vocês concordam comigo que quem deve avaliar a qualidade da imagem não é o físico, mas o médico, porque é ele quem lauda. Não é o físico que vai lá e fala, isso aqui é um tumor, não sei aonde, isso aqui tem um problema aqui. Não é. O físico vai dizer que o equipamento está funcionando bem e a imagem tem qualidade suficiente para que seja laudada. Mas quem dá o laudo é o médico. E aí, como é
como não é um processo computacional, um processo matemático estabelecido, você acaba criando dependência do observador. Ou seja, o médico com um óculos mais com problema visual mais atenuado ou menos atenuado, vai ter observação, vai observar a imagem de forma diferente. A própria imagem projetada na tela do computador é diferente. Ou seja, para esse tipo, para dar laudo em tela de computador, você precisa de telas de altíssima resolução, e isso nem sempre é disponível. Então, a criação de fantomas, a criação de objetos de teste para aplicação em qualidade de imagem, em processamento matemático de qualidade de imagem, é uma área que vem crescendo bastante, apesar de nós termos alguns problemas ainda quanto à legislação nessa área de imagem, que é um tanto quanto descuidada hoje. Essa tecnologia vem sendo aplicada, a gente vê alguns trabalhos muito bons publicados sobre qualidade de imagem com impressão 3D. Ainda tem muito a crescer, eu diria que essa aqui é que vai crescer mais nas próximas décadas. Esse aqui, deixa eu só voltar aqui, esse aqui é uma tomografia de um paciente, de fato, e eles queriam avaliar, eles testaram se era possível construir um objeto simulado, um objeto a partir de impressão 3D, que simulasse perfeitamente esse paciente. Porque se eu crio um fantoma, um objeto de teste, que simula perfeitamente essa imagem, eu posso pegar esse objeto de teste e colocar em vários equipamentos e avaliar como um está se comportando em relação ao outro. Ou seja, se as duas imagens estão iguais. Se os vários médicos veem a imagem da mesma forma. Então você precisa primeiro criar algo que seja reprodutível, que é o objeto de teste que fornece uma imagem que é reprodutível, deveria pelo menos, para depois avaliar a qualidade, de fato. Eles criaram, através da impressão 3D, tanto a caixa torácica, o pulmão, e isso aqui é uma resina plástica que é facilmente encontrada, mas é só uma resina. E essa aqui é as imagens, tanto do paciente quanto do fantoma. Isso aqui é uma imagem de uma radiografia planar, isso aqui é uma tomografia, mostrando que são muito próximas. Porém, os dados quantitativos desse artigo, eles chamam a atenção para uma coisa, que é aqui, ó, os ossos no paciente, eles não estão tão saltados, mas quando a gente vê aqui no fantoma, ele salta bastante. Isso quer dizer que o feixe de raio-x utilizado, a interação da radiação com o osso aqui e com o osso aqui é diferente. E isso ainda assim pode ser um problema, dependendo da aplicação que você queira. Na minha aplicação, por exemplo, na aplicação que eu tenho trabalhado no mestrado, isso é um problema bastante sério. E para a qualidade de imagem não é relevante, mas para outras áreas a gente pode ter problemas já. Então, visualmente é muito bom, numericamente, análise quantitativa desses dados já não precisa ainda evoluir muito. Aqui no IF nós trabalhamos, eu, Juan, Simone, daí trabalhamos com interação da radiação gama e X. E no laboratório a gente tem trabalhando com impressão 3D em algo em torno de 3 anos e um pouquinho. Nesse tempo a gente já descobriu que a impressão 3D é um serzinho muito mais complicado, muito mais complexo do que a gente acaba achando quando lê a literatura de fato. Bom, esse foi um dos primeiros projetos que a gente, um dos primeiros estudos que nós fizemos aqui com impressão 3D. Nós tínhamos a intenção de caracterizar o PLA, que é uma matéria-prima da impressão 3D, como um material substitutivo para tecido mole. Ou seja, a gente queria ver se ele interage com a radiação da mesma forma que pele, gordura, carne, enfim. E a gente descobriu que o buraco é bem mais baixo. Bom, esse aqui deu origem ao meu TCC. O objetivo foi avaliar se o PLA podia se comportar como um simulador de tecido mole para a construção de fantoma ou para a construção de objeto de teste para qualidade de imagem. Mas o objetivo principal do trabalho era esse. Nós fizemos a impressão de algumas placas desse filamento e fizemos a medida de coeficiente de atenuação com o raio-x.
E, bom, quando a gente foi avaliar os dados, a gente tem ali PLA natural, PLA verde e PLA preto, onde a gente obteve como nós obtivemos esses coeficientes de atenuação, nós vimos que eles são diferentes para essa faixa energética. Ou seja, os coeficientes de atenuação mudam de tipo de placa, ou seja, a cor, uma é natural, ou seja, incolor, uma é verde, uma é preta, ou seja, as cores para baixa energia, para energia lá dos 100 keV, 120 keV, que é a baixa energia da física médica. A gente viu que eles são diferentes e quando a gente comparou esses dados com o tecido mole tabelado na literatura, a gente viu que ainda assim eles são bem diferentes. Então, ao contrário do que a literatura estava mostrando para a gente, que o PLA era um simulador de tecido mole perfeito, que poderia ser usado, que poderia ser aplicado em diversas coisas, em construção de diversos objetos de teste, na hora que a gente fez essa análise, a gente viu que, bom, não é bem por aí, existem muitas variáveis que a gente não controla, e esse trabalho aqui, ele serviu principalmente para mostrar para a gente, calma, que o santo é de barro, a gente tem que ir devagar e tem muita coisa ainda. E na verdade esse meu TCC deu origem, a continuidade desse trabalho é um trabalho de mestrado aqui do Instituto na Física Aplicada. Uma colega nossa está estudando esse comportamento em função da impressão, em função do tipo de preenchimento, em função do tipo de material, em função da cor. Enfim, o trabalho é bem interessante. E aqui mostra os dados graficamente. Nós temos aqui a primeira curva aqui em cima é o tecido mole, ou seja, é o tecido principal composição química muito semelhante ao que seria o tecido biológico. Nós temos em rosa aqui o PLA, mas em sua composição química básica, ou seja, o PLA de literatura. O PLA de literatura ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio, e quando a gente compara a interação, o coeficiente de atenuação, tanto do tecido mole quanto do PLA, ambos teóricos, a gente vê que é muito bonitinho, a equivalência é muito boa. Mas os dados experimentais mostraram que a coisa não é bem por aí. Nós temos aqui verde, PLA verde, preto e natural, a gente viu que a coisa não funciona bem assim e seria necessário tomar um pouco de cuidado, principalmente para essa faixa energética. Um outro trabalho que nós temos, eu acho que na verdade apesar de a gente estar trabalhando bastante tempo com ele, a gente ainda tem muita coisa a fazer. Ele deu origem a um projeto de monitoração do movimento de tratamento, monitoração da movimentação do olho e tratamento de radioterapia. Bom, o que acontece? Existe um tumor chamado melanoma de coroide, que ele surge numa camada muito fina que fica no fundo do olho chamado coroide. E esse tumor, apesar de ele ser relativamente raro, ele é altamente invasivo e o índice de morte dele chega na casa de 70% em 5 anos. Ou seja, esse tumorzinho aqui, ele de fato, ele não gera danos dramáticos, mas a metástase dele, ou seja, a consequência dele é uma metástase hepática. Metástase hepática é bastante dramático. Então, o índice de morte é muito alto para quem tem metástase desse tipo de tumor. O nosso problema, quando a gente vai tratar esse tumor, a gente usa um feixe de radiação bastante colimado só na região do tumor. É um feixe de radiação bem colimado, bem fininho no tumor. O problema é que o olho se movimenta. E são várias irradiações, são 5, 6, 10 sessões de radiação. Então o olho acaba se movimentando. Quando você movimenta, esse feixe de radiação para de depositar dose no tumor e começa a depositar dose em outras partes também. Nervo óptico, cristalino, fóvea, mácula. Geralmente esse tipo de tratamento, a conclusão dele é, na verdade, para evitar que o tumor saia da área irradiada, porque os físicos e os médicos costumam fazer é irradiar o olho inteiro.
Isso resulta muito comumente na perda da capacidade visual e, em alguns casos, é necessário até a retirada do globo ocular total. Então, um problema que chamou a atenção da gente seria como fazer esse olho parar de se movimentar ao longo do procedimento. A conclusão é que é muito difícil, de modo não invasivo, ou seja, ao menos que você fixe ele com costura, enfim, coisas não tão agradáveis, que a ideia seria ser não invasivo. Então a gente percebeu que uma outra opção seria monitorar o olho e ver quando esse olho sai da posição. E de repente, isso aí é uma evolução do projeto, é que quando esse olho sair da posição você desliga o feixe. Uma coisa que vem mais futuro ainda, mas estamos trabalhando nisso. Então, o nosso principal problema era como medir e, além disso, simular o deslocamento desse olho. Esse trabalho deu origem esse problema deu origem ao TCC do Juan, ao trabalho de conclusão do curso do Juan. E a solução foi usar uma câmera para monitorar o olho e no outro olho usar um LED. Uma característica muito interessante do olho é que ele se comporta, eu esqueci o termo, ele é espelhado, ou seja, o que o olho faz, a tendência é que o olho faça, o outro também faça, em situações normais. Então, se você conseguir fazer com que o paciente fique olhando para esse LED aqui, quietinho, então o outro olho não deve se mover, isso faz com que o tumor não se mova. Ainda assim, é necessário fazer uma monitoração disso aqui. Beleza. Então, vamos medir a movimentação desse olho e ver quanto ele se mexe. Medimos a movimentação do olho, criamos um colega do laboratório criou um algoritmo que pegava, fazia análise das imagens e dava um valor numérico que informava qual era o deslocamento do olho. Como é que você tem certeza que isso está certo? A câmera está medindo 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 1 milímetro. O problema é que a gente tem que ter certeza que esses milímetros equivalem de fato a milímetros. Esse foi o trabalho do Juan, foi desenvolver esse rapaz aqui, que é um simulador de movimentação do olho. Foi desenvolvido com motor de passo e Raspberry, e ele reproduzia na escala de 0,1 milímetro, não era? Na escala de 0,1 milímetro, ele reproduzia perfeitamente a movimentação do olho humano. Então, o que nós fizemos? Pegamos o algoritmo, o sistema computacional, medimos esse olho aqui, a gente mandava a informação para esse olho. Anda 1 milímetro para a direita, ou move 1 milímetro para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado para o outro. E a gente via qual era o resultado que a imagem fornecia, ou seja, esse sistema estava validando a simulação, a medida da câmera. Isso aqui é um dos resultados. O valor em preto aqui, os pontinhos pretos, é o deslocamento do olho, ou seja, o deslocamento comandado, e esse de baixo é o valor medido pela câmera. Ou seja, isso é um trabalho publicado que mostrou que nosso sistema era suficiente para validar as medidas da câmera, e a partir daí a gente já pode, essa é uma coisa que vem sendo desenvolvida ainda, mas a partir daí a gente pode usar esse sistema de câmera para medir o olho do paciente, e a gente vai saber que aquela medida é uma medida que que apresenta certa segurança. Bom, esse é o meu projeto de mestrado, o trabalho que eu venho desenvolvendo hoje em dia, que também originalmente surgiu no melanoma de Korói, para a gente fazer dosimetria, e depois a gente descobriu que a aplicação não era só isso, que a aplicação era muito maior, então a gente vem trabalhando nele. O que nós fizemos? O que nós queremos é construir um simulador antropomórfico, ou seja, um simulador que seja anatomicamente correto, que contenha cristalino, globo ocular e nervo óptico, para que possamos fazer dosimetria na radioterapia. Ou seja, o outro trabalho a gente via movimentação. Esse aqui a gente quer ver que, se movimentar,
qual é a dose que vai ter? Ou quanto vai perder de dose no tumor? Quanto o tumor perde nessa movimentação? Isso deu origem a esse trabalho. Nós temos interesse em fazer medidas de cristalino, globo ocular e nervo óptico originalmente. Mas isso já vem mudando, isso toda semana muda alguma coisa. Então... Esse aqui é um fantoma, é um objeto de teste comercial. E ele está aqui para mostrar uma coisa. A gente quer medir nervo óptico, globo ocular e cristalino. E os fantomas comerciais, eles não fornecem isso. Ou seja, a gente não consegue fazer dosimetria do globo, que é o nosso problema principal. A dosimetria do tumor de melanoma de coroide. A gente não tem, os fantomas comerciais não apresentam essa possibilidade. Então a gente está reconstruindo essas duas fatias aqui, da região do olho, em impressão 3D, para fazer essas medidas. Nós fizemos a aquisição das tomografias, a gente fez a segmentação, ou seja, separou o tecido mole de osso. Estamos trabalhando com o Blender para fazer a moldagem do objeto de teste criado a partir da tomografia. E a gente vai fazer a impressão, acho que no próximo mês, se tudo der certo, no próximo mês a gente deve conseguir fazer essa impressão para fazer as medidas. Esse aqui é o objeto de teste que a gente está, é um modelo inicial, na verdade, do nosso simulador. Essa fatia, essa porção em amarela que vai ser toda impressa com impressora 3D em PLA. E a região do osso, aqui é uma cavidade que vai ser preenchida com um simulador de osso, que hoje é o nosso maior problema. Porque em impressão 3D a gente não tem nada que simule o osso ainda. E do ponto de vista de interação com a radiação, do ponto de vista da interação da radiação com esse tecido, a gente não tem nada que simule o osso. E ainda é um problema que a gente tem que solucionar nos próximos meses. Esse aqui é o modelo de globo ocular que vai ser inserido aqui, ou seja, aquele globo ocular ele vai ser inserido dentro dessa peça aqui. Com cada pontinho desse aqui é um detetor de radiação que vai me informar qual é a dose de radiação que foi depositada naquela região. E eu vou poder medir tanto a região da coroide, que seria o fundo do olho, como cristalino, nervo óptico e dose no centro do globo ocular, que é a motivo de comparação com outros trabalhos que fazem majoritariamente só essa dose em profundidade. Nós estamos usando uns detetores, uns cristalzinhos de 1 milímetro de aresta, são cubinhos de 1 milímetro de aresta. Dá um trabalho, só Jesus na causa, mas voltamos a usar lá o meu trabalho de TCC, que era usar um material como simulador de tecido mole e um simulador de osso. Para isso, lá no trabalho, nós vimos que a composição química, aquelas alterações muito pequenininhas que a cor fornecia, era suficiente para mudar o coeficiente de atenuação. Então, nesse trabalho, a gente percebeu que era necessário determinar a composição química desse material e, a partir da composição química, tentar entender como aquilo funcionava. Então nós fizemos isso, obtivemos a composição química do material. Isso aqui, o gesso-sal, é uma possibilidade para o simulador de osso, mas estamos trabalhando nisso. E o tecido mole, a composição tabelada do tecido mole, de osso também tabelado. Quando a gente compara o coeficiente de atenuação do PLA natural com o tecido mole, isso aqui é um dado, pode-se dizer, teórico, que é um dado tabelado. No meu TCC eu trabalhei com uma faixa energética que estava daqui para baixo, mais ou menos. E vocês veem que o PLA ele é, de fato, diferente do tecido mole, o que concorda com os dados que eu encontrei no meu TCC, que eles não são, para aquela faixa de energia, para aquele começo ali de energia mais baixas, elas não são equivalentes. Mas quando a gente trabalha com energias mais altas, e no caso da radioterapia, a gente está trabalhando aqui, a concordância é muito boa, a gente está na ordem de 5% de discrepância máxima, e isso é muito bom para a gente. Na verdade, o ponto principal
que é a energia principal para esse tipo de feixe, que é 2 MeV, tem uma discrepância de aproximadamente 2%, então isso é muito bom para a gente. Mas uma coisa que a literatura não estava tomando muito cuidado é que essa análise em função do espectro energético inteiro. Enfim, a gente viu muita coisa estranha. Nós temos outra moça no laboratório também que trabalha com simulação de Monte Carlo, e nessa simulação ela também mostrou que o PLA ele pode ser usado como simulador, porém com dependência da densidade. A gente precisa tomar muito cuidado com a densidade de impressão. E a impressão 3D, você consegue determinar qual a quantidade de material dentro da peça. Ou seja, a minha densidade específica aparente, a densidade volumétrica, muda de acordo com a característica de impressão. Isso é um problema que a gente acabou identificando. Os trabalhos estão sendo publicados agora no último ano. Nós tivemos já vimos na literatura 3 ou 4 trabalhos avaliando esse tipo de dependência, mas é um negócio que está andando muito devagar, que é a análise da densidade dessas peças em função da impressão e as suas características de interação. Através da simulação a gente já sabe qual é a densidade que a gente tem que obter para que essa peça tenha capacidade de ser usada como simulador. E aí, a partir disso, a gente precisava encontrar qual era o preenchimento da peça em função da densidade para ter certeza qual era a faixa de impressão que a gente precisava. Hoje a gente está trabalhando com a região de interesse na casa entre 80% e 85% de preenchimento da peça. Infelizmente, isso agrega outros problemas, como dependência angular do feixe, agrega uma série de outras questões que a gente tem que trabalhar ainda. Bom, a conclusão destes trabalhos com impressão 3D aqui no laboratório, aqui no IF, e da literatura é que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Apesar da impressão 3D ter quase 30 anos, aí, a aplicação em física médica eu acho que não tem 10. Então, tem muito dado ainda para levantar, a gente tem muita coisa para estudar. Há muito a ser feito ainda. Bom, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. O seu trabalho de TCC foi ver a questão do coeficiente de atenuação, etc. Ele não seria uma forma de você caracterizar como é que essa dose pode ser estudada nesse material? A ideia do trabalho, ela é daquele trabalho do outro agora em outra faixa energética, é fazer a caracterização do material quanto à interação da radiação com aquele material. O que aconteceu foi que na literatura a gente lia e lê até hoje que o PLA é muito bom, interage perfeitamente igual ao tecido mole. A gente vê muita coisa assim sendo falada e quando a gente fez as medidas de fato não era. Mas será que é por causa da faixa energética que a literatura costuma dar? Porque você viu que no final da faixa energética. No final da faixa energética é bem, mas nós encontramos artigos no começo, naquela faixa inicial ali, dizendo que era equivalente. Principalmente usando uma unidade chamada unidade Hounsfield, que é a unidade que mede, fornece uma estimativa do coeficiente de atenuação através de tomografia. O problema é que dizer que a unidade de Hounsfield de uma tomografia é igual para dois materiais não é igual dizer que o coeficiente de atenuação é igual para dois materiais. Elas são coisas sutilmente diferentes. Então a gente vê muito na literatura, o pessoal usa tomografia computadorizada para comparar dois materiais e a unidade de Hounsfield é parecida, então eles dois servem. Bom, não é bem assim que foi o que a gente viu no TCC. Eu já fiz, na verdade, a análise dessas mesmas placas através de tomografia computadorizada e elas na tomografia têm a unidade de Hounsfield igual, muito parecida na verdade, e no coeficiente de atenuação elas são completamente diferentes, pode ser. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho outra. Não, porque eu achei muito interessante o seu trabalho do TCC, do negócio da movimentação dos olhos. Aquela faixa de erro não é problemática porque parece muito grande em relação à escala que está.
do 0,1 milímetro? Então, É porque eu não sei, eu não tenho ideia de quanto isso é na movimentação dos olhos, né? Tipo, o quanto 1 milímetro movimentaria bastante ou não o tumor, por exemplo. é porque dentro da radioterapia, primeiro, o melanoma esporádico, aquele tratamento ele é tratado em diferentes dias do paciente. Então, tipo, você tem um movimento do paciente e um movimento do olho do paciente. A princípio, a gente trabalha com erro desses dois tipos de movimentação na ordem de 2 milímetros, que seria uma faixa aceitável. Então, a gente teria que encontrar um erro para ser interessante menor do que 2 milímetros. 1 milímetro é um movimento no plano tangente ao olho. Sim. Ao plano tangente ao olho. Isso basicamente em relação. A gente tem trabalhos com isso, e a gente também tem nossos dados, que a gente filmou o olho do paciente com o programa e viu que 90% dos movimentos do olho do paciente, viu que 60%. 90% da movimentação não fica menos de 1,5 milímetros. Então a gente garante que todos os movimentos do paciente estejam nisso. Como a gente também tem um erro do reposicionamento do paciente, menor do que 1 milímetro, também faz diferença porque tem outros erros. Então essa é a ordem que a gente está procurando. Mas isso é, assim, para fazer alguma coisa, uma questão de dose no Esse é o próximo passo. Tá. Esse aí é o trabalho de mestrado, que é para construir um simulador para dosimetria. O Ron construiu um simulador para movimentação, eu estou construindo um para dosimetria, e esperamos que ao final desse mestrado a gente consiga fazer a medida de dose em função dessa movimentação. Ou seja, se a gente reproduzir essas movimentações aqui no olho, no nosso objeto de teste, a gente vai saber quanto de dose a gente está perdendo nessa movimentação. Não só em função da movimentação, mas a gente tem uma estimativa também em função da reposicionamento do paciente. E você tem também uma alteração fisiológica do olho do paciente. Às vezes incha, às vezes esvazia. Então você tem uma série de variáveis que a gente está tentando lidar. Mas originalmente a gente precisa, de princípio, a gente precisa do simulador para dosimetria, que é esse passo agora. Muito legal. Ninguém tem pergunta? E agora eu não vou fazer mais perguntas. Vamos agradecer mais uma vez. Todo mundo assinou a lista de presença? Tá. Muito obrigada. Nada.